Hoje nós vamos seguir com a nossa série de mensagens falando sobre o poder da oração. E o tema de hoje é você definir um momento, um tempo e um lugar para orar. Semana passada a gente trabalhou sobre por que orar. E nós vimos a importância da oração na vida do cristão. E nós vimos aqui que Deus, Ele conduziu o seu povo através de Moisés por meio da oração. Nós vimos que Jesus iniciou o seu ministério através da oração. Nós vimos também que a igreja apostólica em Atos, eles se consagraram ao ministério da palavra e à oração. E Paulo, aconselhando a Timóteo, ele também incentivou ao jovem pastor Timóteo a orar com súplicas e intercessões. Veja como a oração é importante na vida do crente. Hoje eu quero incentivar você a falar sobre um momento de orar, um tempo de orar e um lugar para orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz o texto: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, irmãos, que os discípulos de Jesus, eles não pediram a Jesus para aprender a batizar, porque João também batizava. Os discípulos não pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a eles a curar, porque Jesus curava, e eles presenciaram muitas dessas curas milagrosas. Os discípulos não pediram dinheiro, não pediram comida. Os discípulos pediram para que o Senhor Jesus ensinasse a eles a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Se você tivesse a oportunidade hoje de pedir algo ao Senhor, para que Ele pudesse lhe conceder visivelmente, neste momento, o que você pediria? Você pediria por mais saúde? Você pediria por um emprego? Ou você pediria: Senhor, ensina-me a orar? Irmãos, o ministério da oração é um ministério principal de todo cristão. Nenhum crente ele sobrevive sem o ministério da oração. E nós vimos aqui semana passada que orar é falar com Deus. Intercessão significa ficar entre Deus e a pessoa pela qual você está intercedendo. Então, quando eu oro, quando eu intercedo, eu me coloco diante do Senhor por meio da oração, por meio da fala. É quando eu falo com Deus. Jesus, ele teve uma vida de oração e nós somos chamados por ele a fazer o mesmo. Será que existe um momento, um tempo e um lugar exato para ir a Deus em oração? O que veremos hoje é que parece que sim. Primeiro, em que momento orar? Muitos dizem que a oração da madrugada é a oração mais poderosa. Será que isso é verdade? Muitos dizem que a oração pela manhã é uma oração boa e tranquila a se fazer. Já outros preferem a oração da tarde, a oração da noite. É interessante porque quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 17, Paulo ele diz assim: orai sem cessar. Ou seja, ore em todo momento. Então podemos entender aqui, irmãos, que a oração ela pode ser feita em qualquer momento, seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou pela madrugada. Mas tem um versículo no Salmo que eu tenho compartilhado até nas minhas devocionais,
que é o Salmo 5, versículo 3, que diz que de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quando você fala em um momento para orar, a gente olha para o salmista, né, colocando como prioridade a sua oração logo pela manhã. Por quê? Porque é quando você acorda do seu descanso, do seu sono tranquilo, e a primeira atitude que você deve ter em sua vida é orar, é se reportar a Deus por meio da oração, buscando ao Senhor. Por isso, que se eu tivesse que dar um conselho a você, eu diria como salmista: ore pela manhã. Prefira ter um momento de oração pela manhã. Sabe por quê? Porque depois de um dia intenso de trabalho, dificilmente você vai parar à noite para orar. Principalmente as mulheres. Passam o dia trabalhando, lavando roupa, fazendo o café do marido, o almoço, a janta. Aí chega a noite, está lá cansada, não é? Aí tem que fazer o almoço do outro dia. E para quem trabalha fora, pior mais ainda, né? Então veja, os homens nem se fala, não é? Então, trabalho intenso durante o dia, com certeza, de manhã. Talvez seria o melhor momento para que você tirasse um tempo de oração. Comece com 10 minutos, com 15 minutos por dia, mas ore. Tome uma decisão de orar, de sair daqui hoje tendo esse compromisso. Eu vou orar todos os dias, nesse momento aqui do meu dia. Se for de manhã, melhor ainda. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Você apresenta a sua oração logo de manhã e tem o dia para ficar esperando a resposta do Senhor. Mas se ele não responder, não tem problema. O problema não é ter a resposta da oração. O problema muitas vezes é ter a coragem para orar. É aí onde está o desafio. De pessoas que se levantem para orar. Nos Estados Unidos, em uma universidade, está acontecendo desde a quarta-feira passada, jovens e professores de uma universidade cristã orando sem parar. Já são mais de 100 horas em oração. Hoje está fazendo 7 dias. Eles começaram de manhã o culto, acabou o culto, ficaram 30 jovens lá orando e depois estão chegando agora pessoas de outras cidades e estão dizendo que está acontecendo um avivamento, não é? Se é avivamento a gente não sabe, porque a gente sabe é que eles escolheram ter um tempo de oração e também de comunhão uns com os outros. Porque avivamento, eles têm seus frutos, não é? E um dos primeiros frutos é o arrependimento, é o evangelismo, é a conversão em massa de pessoas. E até agora a gente não tem relatos disso. Mas o que eu quero dizer é que pessoas estão se levantando para orar. Se você soubesse o quão poderoso é a oração, você não perderia tempo. A oração, ela tem poder. A oração, ela faz acontecer. Ah, pastor, mas eu acordo já naquele dia, tendo que trabalhar, tendo que tomar café, saio já apressado de casa. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: tenho tanta coisa para fazer hoje, que passarei as minhas primeiras 3 horas do meu dia em oração. Muitas vezes a gente pensa que tem tanta coisa para fazer, não é? Mas a gente se esquece que o mais importante de se fazer é começar o dia orando, colocando os nossos joelhos na presença do Senhor. Por isso, ore, não desista, insista na oração, porque Jesus foi um homem de oração e nos relatos bíblicos ele sempre saía para orar, mas na maioria das vezes era de noite ou de madrugada. O dia de Jesus era intenso. Diz a Bíblia que à noite ele saía para o monte e ia orar. O importante é ter o seu momento de oração.
O importante é ter o seu momento com Deus. Podemos entender que o melhor momento de oração é em todo momento. O melhor momento de oração, seja pela manhã, pela tarde, pela noite ou de madrugada, o melhor momento é orar. Porque o véu se rasgou e hoje temos livre acesso ao Pai e Ele nos ouve. A partir do momento que o véu foi rasgado, agora eu sou livre para ter o meu encontro com Jesus. Sendo pela manhã, pela tarde ou pela noite. Separe um momento para estar com Deus. Segundo, tempo. Quanto tempo eu devo orar? Jesus, ele nos dá um padrão de tempo de oração. E o exemplo disso é no jardim do Getsêmani. Ali, Jesus confrontou os apóstolos que estavam dormindo enquanto ele estava guerreando em oração. Veja comigo em Mateus capítulo 26, versículo 40. Nesse momento, Jesus está quase prestes a ser entregue a Pilatos. Os soldados estão à procura para prendê-lo. E aqui, no Getsêmani, Jesus, ele vai orar. E diz o texto, a partir do versículo 37, e levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha a ordem de Jesus para os discípulos. Vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Jesus, ele no mínimo aqui passou talvez 1 hora orando. E ele confronta os apóstolos dizendo: vocês não conseguiram passar 1 hora vigiando comigo em oração? Tem crente que não consegue passar 5 minutos, né? De joelhos na presença do Senhor. 10 minutos, 15 minutos. Ah, irmãos, como precisamos do ministério de oração. Como precisamos do ministério de oração. A oração, ela tem poder. E o tempo para a oração, não há tempo. O tempo para a oração é sua vida dedicada ao Senhor. O tempo da oração é enquanto você respirar em todo momento. É claro que você pode separar um tempo para ter um momento ali, para orar, para se colocar diante do Senhor. Mas é importante também, irmãos, a todo momento você está conectado com Deus. Está em casa, fazendo os serviços de casa, está em espírito de oração. Está no trabalho, está em espírito de oração. Está fazendo a feira, está ali conectada com o Senhor, ligado. 24 horas com o Senhor. É nesse contexto que Paulo diz: orai sem cessar. Paulo não está dizendo para você se ajoelhar e deixar de fazer as coisas de casa ou deixar de trabalhar, não. A ideia do orar sem cessar é estar conectado com Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora é claro que existe um tempo, dentro desse tempo maior, que você vai tirar ali o seu momento com Deus no secreto, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco, falando sobre o lugar. Mas é interessante que os apóstolos aqui não aguentaram ficar nem 1 hora vigiando com Jesus. O tempo que você gasta em oração não é um tempo perdido, mas um tempo investido, pois os resultados virão. Tem pessoas que acham que se gasta tempo em oração, né? Se perde tempo. Mas não se perde tempo.
em oração. Tempo de oração é investimento. Tempo de oração é tempo de cura. É tempo de milagre acontecer. Porque a oração, ela tem um poder que você não tem. A oração chega a lugares que você não pode chegar. A oração, ela faz coisas que você não pode fazer. A oração faz o impossível acontecer. Coisas que a gente não consegue fazer, irmãos. E todo dia a gente investe tempo orando pelos familiares, principalmente pelos não crentes. Deus vai trabalhando. Tem testemunhos, não é verdade, de esposas que oraram pelos seus maridos durante 10 anos, 20 anos. Quanto tempo de investimento para depois colher o fruto? Esse é um dos mistérios da oração. Você investe tempo, suor e lágrima, mas não sabe quando vai acontecer. Só Deus. Mas isso é o melhor. Sabe por quê? Porque mesmo que não aconteça aquilo que você tanto pede, Deus coloca a paz no teu coração. Deus, ele faz com que você descanse. Deus, ele faz com que você esteja vivendo bem. Mesmo que você questione a Deus às vezes, mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? Mas eu quero te ensinar a questionar como o salmista. O salmista, ele questiona confiando. Ele não questiona duvidando do poder de Deus. Será que Deus vai poder fazer isso? Fazer aquilo? Não. O salmista nos ensina a confiar, a questionar confiando. Eu estou questionando, mas eu estou confiando, sabendo que a vontade do Senhor é melhor do que a minha vontade. Terceiro lugar, o lugar para se orar. Qual o melhor lugar? Quase tão importante é o tempo de oração, é o lugar de oração. Um exemplo disso, a gente pode ver em Moisés, capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, Êxodo 33, a partir do versículo 7. Quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, diz o texto que, Êxodo 33, 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda. O que é tenda? A tenda era uma barraca que eles armavam em meio ao deserto. No deserto o povo não tinha casa, então eles caminhavam durante o dia, caminhando. Chegava um momento, eles armavam a tenda e ali descansavam, dormiam, oravam, louvavam a Deus. Então, a tenda era a casa deles. Então, diz o texto aqui, que Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Então Moisés pegou uma dessas tendas e colocou fora, a parte do amontoado lá, e chamou de congregação. Era um mini templo no deserto. Diz o texto, versículo 8, que quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém. O lugar de oração do povo no deserto
era a tenda. Aquela tenda era um lugar consagrado, como lugar onde acontecia um diálogo com Deus. Quando Moisés entrava nela, era para orar. Moisés tinha um alvo, tinha um objetivo de orar. Esse era o seu lugar de intimidade com Deus. Esse era o lugar que ele escolheu para orar, para ter um momento de comunhão e de intimidade com o Senhor. Qual a sua tenda? Qual tem sido a sua tenda de oração? Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele fala sobre essa tenda. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ele vai dizer: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, olha a tenda. Onde é a tenda agora? No quarto. Fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A tenda agora é o seu quarto. É um espaço da sua casa. É o seu lugar de intimidade com o Senhor. Jesus aqui, meus irmãos, fala que é no quarto que é o lugar de oração. É no secreto, você e Deus. Esses é o lugar onde você tem tranquilidade, intimidade e comunhão com o Pai. O importante aqui é orar. O importante aqui não é o lugar, mas é o ambiente. Talvez a sua tenda seja no seu banheiro. Certa vez eu vi o testemunho de um pastor dizendo que não tinha sossego muitas vezes em casa para orar, porque tinha 3, 4 filhos e todo momento ali ele queria ter um momento com Deus no quarto. Os filhos iam para lá para brincar com ele, fazer guerra de travesseiro. Na sala era a esposa assistindo TV, fazendo alguma coisa. Na cozinha nem se fala, mas o momento de tranquilidade dele era no banheiro. Ali ele fechava a porta. Se alguém batesse, olha, estou ocupado aqui. Né? E ali ele orava e tinha o momento dele com Deus. Cada um deve fazer a sua tenda, porque o importa não é o lugar. Se é no quarto, se é na sala, na cozinha, mas o importante é o ambiente de tranquilidade. A tenda de Jesus era o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani. Então, o lugar é onde você tiver tranquilidade para orar. E aqui nós vemos, irmãos, que separar um tempo para a oração é fazer da oração a sua prioridade. Então veja que é importante ter um momento para orar, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas é importante ter um momento para orar. É importante ter um tempo para orar, investir um tempo, quantidade mesmo de tempo, mas lembrando que em todo tempo é tempo de oração, orais sem cessar. E é importante ter um lugar de sossego. Tenha tempo, momento e um lugar para orar, pois o maior problema que enfrentamos não é a oração não respondida, mas é a oração não feita. E é aí onde está o problema. Muitos de nós, muitos cristãos não têm investido tempo em oração. Por isso que os frutos disso, de não orar, têm sido frieza espiritual. Não tem vontade de vir para a igreja. Não tem vontade de vir para o culto de oração. Orar para quê? Não, eu oro em casa. Isso é o que a gente ouve aqui e ali. Orar, eu oro em casa. Frieza espiritual. Não é? Uma vida de escassez.
uma vida de mesquinhez. Porque o crente ele não pode sobreviver sem o ministério da oração. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Os grandes homens da Bíblia no Antigo Testamento tiveram a vida de oração. Alguns deles até foram livrados da morte, como foi o rei Ezequias, que recebeu a sentença de morte e orou ao Senhor, e o Senhor acrescentou anos e mais anos na vida dele. Elias, que orou para chover, que orou para não chover e não choveu. Depois orou para chover e choveu. E Tiago vai dizer que ele era homem como nós. A oração, irmãos, ela tem poder. E quando a gente ora, a gente vê o milagre acontecer. Certa vez perguntaram a um pastor: pastor, Deus ainda faz milagres? E o pastor sabiamente respondeu: sim, ande com ele e você verá o milagre acontecer. Sabe por que muitas vezes nós não vemos o sobrenatural? Porque nós não estamos buscando do sobrenatural. Muitas vezes os crentes têm andado muito na carne e pouco espírito. Quando eu deixo de encher a minha vida espiritual, a carne, ela sobressai. E aí é o problema. Porque a carne diz não à oração. Por isso que há uma luta do crente para orar. Observe uma coisa que parece ser tão simples, né? Baixar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Mas poucas pessoas fazem isso. A maioria não oram. A maioria dos crentes só ora quando estão dentro da igreja. E pior ainda, no domingo à noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a crer no poder da oração e a investir tempo em oração. Amém. Que Deus nos abençoe.